A terceira temporada de Spirits na Escola acabou de chegar no Paramount Plus e a Netflix precisa aprender com a Paramount a fazer séries aí a cada ano uma nova temporada, porque a gente não aguenta esperar 3 anos por uma temporada de uma série. Essa daqui todo ano tem uma temporada nova e olha que delicinha. E essa terceira temporada de Spirits na Escola já começou com fortes emoções. E não só a temporada teve fortes emoções, como eu também tive, porque, gente, eu entrevistei o elenco, pelo menos parte dele, só os 3 protagonistas ali que não, mas de resto, todo mundo do elenco, eu falei. Foi uma baita oportunidade que eu só queria agradecer a vocês que consomem os vídeos. Então sempre deixa o like, é importante, clicar no botão de hypar, comentar, tudo isso ajuda a eu conseguir mais oportunidades e trazer essas oportunidades aqui pra vocês, porque eu faço muito disso pra vocês, pego essas perguntas aqui, que eu vejo que vocês sempre comentam nos vídeos, então eu queria agradecer muito a vocês e ao Paramount Plus por terem dado essa oportunidade pra mim. E vocês vão ver essa entrevista ao longo desse vídeo, que eu vou falar sobre os 3 primeiros episódios dessa terceira temporada. Mas antes de falar sobre eles e também vocês verem a entrevista, já comenta aí embaixo o que vocês acharam dos episódios, o que vocês esperam pro próximo. Vai ter expectativa pros próximos do próprio elenco, que eu perguntei pra eles sobre isso, então aguarde até o final do vídeo. Mas antes de tudo isso, deixa o like que é importante, se inscreve pra mais conteúdos e vamos falar sobre Spirits na Escola. Bom, essa temporada já começa colocando os pingos nos is que a gente tava precisando, como por exemplo, a Maddie finalmente voltou pro seu corpo, mas o Simon ficou preso na escola. Só que o Simon, ele tá vivo e tá preso na escola, então ele se machuca ali no plano dos fantasmas. E isso é um grande problema, que pode até causar consequências lá no 4º episódio, até porque a gente vê que ele fica preso ali no final do 3º episódio, então assim, tem pano pra manga aí pro 4º episódio. Mas não só isso foi desenvolvido nesse começo de temporada, como também a gente viu o Wally não indo embora, não seguindo em frente, ele ficou na escola. E, gente, quando ele ficou na escola, eu fiquei com misto de emoções, porque primeiro eu queria que ele passasse e seguisse em frente pra ele descansar, mas eu também gosto tanto da relação dele com a Maddie, que eu fiquei, ai, graças a Deus você não foi embora. Eu também gosto tanto do Milo, que eu fiquei, graças a Deus você não foi embora. Então assim, tô bem contente de ver o Milo nessa terceira temporada, integrando aí o elenco novamente, e ele tem uma dinâmica legal com o Sr. Marty ali no 3º episódio, onde a gente percebe que ao longo desses 3 episódios o Sr. Marty estava preso na cicatriz dele, mas a Janet acabou indo embora, seguindo em frente na cicatriz dela, que eu fiquei muito chateado, porque eu esperava tanto que essa personagem ganhasse um desenvolvimento legal nessa terceira, e eles descartaram ela logo no primeiro episódio, então fiquei um pouquinho ali conflituoso sobre isso. Será que rolou algo aí na pré-produção que fez ela meio que ser eliminada logo no primeiro episódio? Fiquei um pouco pensativo, porque sentia que essas personagens a gente tinha muito potencial. Mas o Sr. Marty ficou na cicatriz dele, o Simon ao longo dos episódios convenceu o Wally que eles deveriam soltar o Sr. Marty de lá, porque só assim eles conseguiriam encontrar respostas pra tirar o Simon dali, né, do plano dos espíritos. E aí o Sr. Marty e o Wally até começaram a criar uma relação um pouco mais firme ao longo dos episódios. E não só esse ponto trouxe um arco emocional aí pra ser desenvolvido talvez ao longo da temporada, como a gente também descobriu que o grande responsável pelo acidente de ônibus que matou toda a banda da escola, na verdade, foi o Sr. Martin, que entrou dentro da poça ali, que meio que chamou ele, e aí ele acabou entrando ali, quando ele tava meio que se afogando, ele tentou voltar pra superfície e parou na frente do ônibus. Ele já era um fantasma, mas ele se materializou, o motorista do ônibus viu, perdeu o controle, fazendo assim o caos acontecer e todo mundo então morrer. Isso aconteceu ali e foi um ponto interessante, impactante, que gerou todo um conflito depois sobre a Queen não querer ali interagir com a banda. A gente descobre um pouco mais sobre o passado dela. Na época que ela tava na escola, ela tava descobrindo o seu gênero, ela tava descobrindo mais sobre sua sexualidade, e isso acabou meio que sendo um grande tabu naquele momento pra ela e pra mãe dela. Então isso meio que fez ela mudar o nome dela pra Queen, ela não chamava Queen. E isso gera todo um bafafá que faz ela ter um momento super tocante aí ao longo da temporada. Assim como o próprio Yuri também é um personagem que tem esse momento tocante, porque a gente vê que o Charlie tá com um pouquinho de ciúmes dele ali. Aí ele tá olhando pra um carinha da escola, que o Charlie achou que ele tava tendo um crushzinho nesse carinha, só que não, na verdade ele acaba descobrindo que esse carinha pode ser neto dele, porque ele tem uma história de se envolver com uma garota. E aí isso acabou gerando um grande efeito dominó pra própria vida do Yuri. E tudo isso é desenrolado da maneira mais tocante possível. E eu gosto de como essa série toca nas nossas feridas. Assim como a gente também vê a cicatriz dos personagens aqui na série, a gente acaba também vendo que a série realmente consegue trazer esse lado dramático de uma maneira leve, mas ao mesmo tempo muito densa, pra desenvolver todos os personagens. E eu perguntei pros atores sobre o arco emocional dos seus personagens ao longo dessa terceira temporada. Eu quero que vocês fiquem com esse corte aí da entrevista. In the previously season, Charlie have an emotional storyline regarding his sexuality. In the season, Honda have her very emotional flashback. What can expect for these two in this third season? Yeah, I mean, I think that Charlie, the through line has sort of been a lot of insecurities within himself, and this season is
different in a way of it's still insecurities, but how it reflects within a relationship. We've seen him sort of tear himself down, but then in this season, how does that permeate into against somebody else who's trying to just love him and care for him? Yeah, and I think Rhonda's, pushing through all these walls she's built up over so many years, and I think we kind of get to see the payoff of that this season, and she really tries to connect and be vulnerable with the other ghosts, and it's very sweet. Your two characters have some very emotional scenes in the show, especially in this third season, with your storylines like Yuri, grandson on the school, and the band bus crash story involve Quinn. And I want to know which scenes affect you the most emotionally. Quinn does something very brave and tells everybody the truth about, their past and how they really feel about themselves in their gender expression in a way that they don't have the words non-binary or anything like that to use. They're just explaining it to the best that they know how, explaining how they feel. So I'd say that one is emotionally impactful. And I think the stuff for Yuri, I think we get to see Yuri scar this season, and that was so lovely to shoot. And I can't give any spoilers, but it really does reveal a lot about him. And we sort of shot it, and there's not really any audio in it. It's all was done after the fact. So Brian, our lovely director of that episode, got to let me pick my own music to play during the scene, and so we played this song that always dropped me into it. And so that was so fun. It was just such an emotional trigger, and it was really cool. It was a really fun scene. So I'm excited to see it without that music, but excited to see it. Yeah. That's interesting. It's so intense. For me personally, I love when you all together, the scenes you are all together, it's so emotional for me. Having one scene on the first episode, I'm chilling like, oh my gosh. The soundtrack of the show is so good too, and this impacts me. E assim, por essa série ter muitos personagens, muitos enredos acabam sendo desenvolvidos ali de uma maneira um pouco mais lenta. E assim, a gente tem o enredo da Nicole, do Xavier e também da Charlie sendo desenvolvido aí um pouco mais devagar, mas eles estão ganhando até que um espaço legal nessa temporada. Principalmente com o Xavier ali sendo o responsável por conectar a Maddie com o pai dela, que já faleceu. E aí a gente vê que ele quase morre na temporada passada, e isso cria aí uma ligação dele com o mundo dos fantasmas, onde ele vê os fantasmas ali do hospital, que era onde ele quase morreu, e o pai da Maddie tá aí nesse hospital. Então ela acaba tendo um momento com o pai dela por conta do Xavier, que meio que faz ali a ponte entre os dois. Então é um momento bonito, é um momento que desenvolve a Maddie, que desenvolve muito o Xavier e toda essa conexão que ele tem com ela. Assim como também a gente vê que a Nicole ganha o seu próprio enredo aí com as populares da escola, que estavam ali meio que sendo umas pessoas que estavam praticando bullying com a Maddie, e ela se infiltra nesse grupinho de populares pra descobrir mais aí sobre o que elas queriam fazer com a Maddie, pra puxar informações também sobre o que elas poderiam estar armando, tramando. E a gente também tem a Charlie, que tá sendo a personagem que tem menos enredos relevantes dessa temporada até o momento, mas eu estou sentindo que ela vai ter uma conexãozinha com o Diego, que é o irmão da Nicole, e eu perguntei um pouco pros atores sobre esses rolês amorosos aí que eles podem ter ao longo dessa terceira temporada. Well, Claire definitely has a lot of growth and attachment to who she used to be, and steps into her identity, and that's really beautiful to find out who you are and be able to explore different aspects of yourself that you weren't able to, and that's so beautiful in teenage, high school, adolescent years for that. So yeah, being able to find who she is was really beautiful. Similar to Rainbow, I feel like with Nicole, it's just sort of finding her own voice and her own identity, and not really depending so much on her two friends anymore, more so making her own decisions with the coaching of Claire, of course, but just having more confidence and more boldness, that kind of impact. Mm-hmm. Yeah, I think that with Xavier, there's some really good moments with him and Maddie where they sort of, reconcile their relationship and mistakes that are made, and really find a connection again, which is really moving, I think. It's a question about the romance between Xavier and Nicole, and between Claire and Diego. Does this happen this 30th season? I think, for Xavier and Nicole, I think that sort of fizzled out once they figured out who the other was. Mm-hmm. I think they were like, no, this is platonic, and we can't really cross that line because we both love Maddie in our own way, and he kind of already did that in the first season. Xavier was busy, so I don't think that I don't think he'd want to continue. Yeah. But what about Diego and Claire? Yeah, I think they definitely have something brewing. It's beautiful. I think Diego
lets Claire be herself more than other people and doesn't have this like preconceived notion. Image of her, so she can really be herself. E assim, a gente ainda não falou da Mad. Eu preciso mencionar que Mad e Wally juntos é tudo pra mim, meu chip forever aqui. Eu gosto muito desses dois juntos. Curti que a Mad voltou aí pra realidade, agora ela tá interagindo mais, né, com os amigos dela, humanos, o Xavier, a Claire e também a Nicole. Ela tá conseguindo ter essa interação com eles. E eu também gostei muito da forma com que a relação da Mad com a mãe dela tá se desenrolando ao longo da temporada. Porque é um ponto importante que a série sempre trouxe desde a primeira temporada, essa busca incessante que a mãe da Mad tinha por ela. E eles nunca esqueceram disso, eles nunca deixaram a mãe dela de lado, então eles trazem ela de volta pra narrativa pra ser aquela mãe urso que não quer deixar a Mad partir de novo. Então ela começa a espionar a Mad, ela começa a ser ali uma pessoa inconveniente pra Mad, mas ao mesmo tempo ela só quer super proteger a filha. E com razão, né, porque a filha desapareceu e ela não quer que isso aconteça de novo. Ela também tem aqueles problemas relacionados a perder o marido, então ela tem muito esse gatilho que a gente vê sendo desenvolvido ao longo da temporada, mas que ela tá espionando a Mad, né? Ela meio que fez ali um clone do celular da Mad no dela. Então isso é um pouquinho problemático, eu quero ver esse desenrolar. Mas eu gosto muito do enredo dessas duas. E não só eu que gosto do enredo dessas duas, hein? Fica de olho aí. For me, in the show, Maddie and her relationship with her mom is really impactful for me as a viewer. So I love that one. I would agree. I think as a person, I'm always drawn to Maddie, to Peyton and Maria's scenes together. I always find myself rewatching them. I think they're so well done and so well acted and written by the both of them, and Nate and Megan, everyone. And so, personally for me, I agree. I love those scenes. E ainda nesses 3 primeiros episódios, a gente tem que lembrar que dentro da cicatriz do Sr. Marty tinha aquele buraco que levava para aquela casa esquisita, onde tinha aquela poça no chão, e essa poça saía um mão de lá de dentro e puxavam a pessoa, e fizeram isso com o Wally. Ele caiu na frente do zelador da escola, quase matou esse zelador, que viu ele materializado, se assustou, caiu da escada e poderia ter morrido. Só não morreu porque a queda foi baixa, mas isso traz o ponto de que o que é aquilo ali, o que é aquela poça em específico, o porquê muita gente morre ali na escola. Esses mistérios acabam sendo aí um ponto muito importante que vão ser desenvolvidos nos próximos episódios. E eu até perguntei pro elenco aí sobre o que a gente pode esperar desses próximos episódios, e eles responderam essa pergunta falando até que o 4º episódio vai ser um episódio que vai chocar a gente. And for finish, which scene you think will shock the audience the most in the season? Well, I will say there's a scene in episode maybe 7, and it's very, very tense, and there's a lot of suspense, and I'm really excited to see how it turned out. I think people are really, really gonna dig it. I'm curious now. I think there's so many surprises, and I can't spoil anything, but I'm thinking of, I don't even know what episode it happens in. What? Who's it involve? Me. You? Yeah. With who? Oh, you I can't tell you. Spencer said the episode 7 have a shocking moment. Episode 7. Episode 7? Well, I can't even fully remember. I don't know, each to be episode- honest, I don't know what happens in the episode numbers. Right. 'Cause to me, it's just a steady stream of like It's like something one happening. thing, yeah. It's one summer of experience. I think episode 8 is really crazy. Yeah. Like And 7's crazy. Yeah, I feel like those two were really, really, and just to shoot even, I was Crazy. like, how are we gonna do this? But I also think people are gonna love a thing that happens in 4. Oh, people are gonna love 4. People are gonna 4 is a great- love 4. 4 is a People are big- gonna be freaking out. Yeah. E claro que eu deixei o melhor pro final, que é falar de Jennifer Tilly, a nossa personagem nova, que vai ser basicamente a nossa vilã dessa temporada. Porque o Sr. Marty ganhou o arquinho dele de redenção, a gente tem que lembrar disso. Então assim, o vilão que ele era não é mais. Agora quem é a vilã é a Deborah, a personagem da Jennifer Tilly, que é a superintendente ali do condado, que quer destruir a escola pra construir ali um complexo de hotéis e lucrar com aquele local que aparentemente é bem localizado. Então ela vai fazer de tudo pra tirar aquelas crianças dali, pra destruir a escola. E ela vai ser uma personagem que vai começar a ser desenvolvida como o grande mal da temporada, até porque a gente sabe que ela espiou na escola. Então ela sabe que os jovens estão ali, falando com fantasmas, principalmente a Mad, que a gente vê que ela anda pela escola à noite, bem esquisita. Então assim, essa mulher aí deve esconder muito mais segredos do que a gente imagina, e a própria Jennifer Tilly falou que ela não é confiável. I suffered a lot when the cancellation of Chuck the show, and I hope see Tiffany in the future. But now you're playing Deborah in School Spirits, and we're going to see her doing evil things like Tiffany. And which one you think is the most evil character, Tiff or Deborah?
Well, I have a great affection for Tiffany. You know, Tiffany kills a lot of people, but she has a heart, and she feels bad for people while she's killing them. She loves her kids. Now, Deborah doesn't have a lot of redeeming qualities. She doesn't have empathy for people. She doesn't like kids at all. I mean, she loves her kids, but she's a terrible mother. Well, she does have that in common with Tiffany. Tiffany, I'm not going to say it. She is not a very great mother. But I think Deborah is more evil because Deborah doesn't have a conscience. And I think she's more of a sociopath than Tiffany is. So she's very, very fun to play. Yes, she has things that she wants to do, like bulldoze the school. And she just wants to push it through no matter how many people get upset. Mr. Martin is a character I can trust. And Deborah, I don't know something about her yet, but she spies the people in the school, the students. What we can expect of these two characters in this third season? You can expect that, that Mr. Martin will essentially open the door to a lot of questions for all the students. When it comes to Dr. Hunter Price... Well, she changes throughout the show. She attracts this dark energy that attaches itself to her. And so she gets progressively worse. If you see her in the first episode and you say, well, she's a little bit bitchy and pushy, but I'm sure she's a nice person. As the season progresses, you're like, no, she is not a nice person. As a matter of fact, she's way worse than I ever thought she was. Whereas your character, he has sort of a redemption arc, I think. He does have a bit of a redemption arc this season, and it's earned, I mean, from the betrayals of the first and the second. But it is interesting that both characters when they become desperate, they kind of react differently. Yes. I mean, somebody says that Mr. Martin is desperate, and when he's desperate, he's unpredictable. But I don't think that he's ill-meaning. Whereas Dr. Hunter Price, I don't know. She might be a little bit when she's desperate. She gets pretty unhinged, you know. She gets angry. She wants to destroy things. So, I mean, we all do, right? Yeah, desperate. That's curious. E foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado das entrevistas. Eu fico por aqui. Não esquece de deixar um like, se inscrever aqui para próximos conteúdos e me contar o que vocês estão esperando dessa terceira temporada de Espíritos na Escola. Então, coloca tudo nos comentários. Eu fico por aqui. Um grande beijo e tchau.